Hoje vamos mergulhar em uma história que parece saída de um filme de Hollywood, mas que na verdade está bem aqui, nas páginas da nossa Bíblia. Vocês já se perguntaram quem foi considerado o homem mais bonito mencionado nas Escrituras? Pois bem, preparem-se para conhecer Absalão, um homem cuja beleza era tão extraordinária quanto seu destino foi trágico. Imaginem um homem tão belo, que da sola dos pés ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Seus cabelos eram tão magníficos que quando os cortava uma vez por ano, pesavam 2,2 kg. Isso não é algo que se vê todos os dias, não é mesmo? Mas, meus amigos, a beleza de Absalão era apenas a ponta do iceberg de uma história repleta de drama, intriga e tragédia. Ele era filho do rei Davi, aquele mesmo que derrotou Golias. Porém, ao contrário de seu pai, Absalão não ficou conhecido por sua coragem ou fé, mas por sua rebelião e ambição desmedida. Antes, não se esqueça de conferir se já está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo. O sol se erguia sobre Jerusalém. Nos palácios e nas ruas, o burburinho crescia com o despertar do dia. Israel vivia uma era de glória sem precedentes, e no centro de tudo estava Davi, o rei escolhido por Deus. 3 décadas haviam se passado desde que o jovem pastor derrubara o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Agora, Davi era o monarca incontestável de um reino unificado e poderoso. Sob seu comando, as 12 tribos de Israel finalmente se uniram, os inimigos foram derrotados e Jerusalém tornou-se não apenas a capital política, mas também o coração espiritual da nação. O tabernáculo de Deus repousava na cidade de Davi, e o som de salmos e louvores ecoava pelos vales. O povo prosperava, as fronteiras se expandiam e as nações vizinhas tremiam diante do poder de Israel. Era um tempo de ouro, de promessas cumpridas, de sonhos realizados. Contudo, por trás das cortinas do Palácio Real, sombras se agitavam. O brilho exterior do reino mal disfarçava as fraturas na própria família de Davi. O caso do rei com Batseba e o assassinato de Urias ainda pesavam como uma maldição não pronunciada. As palavras do profeta Natã ressoavam nos corredores. A espada jamais se apartará de sua casa. Neste cenário de glória e tormenta crescia Absalão, o terceiro filho de Davi. Nascido em Hebrom, criado em Jerusalém, o jovem príncipe respirava o ar do poder desde o berço. Seus olhos captavam o esplendor do reino, mas também as intrigas palacianas, os segredos sussurrados, as ambições mal contidas. Absalão crescia, observava e aprendia. Aprendia sobre poder, sobre a fragilidade das alianças, sobre a força da aparência e do carisma. O jovem príncipe via seu pai, o grande rei Davi, adorado pelo povo, escolhido por Deus, mas também um homem atormentado por seus erros passados. Via seus irmãos mais velhos, herdeiros aparentes de um trono que parecia tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. As sementes da ambição e da rebelião encontravam terreno fértil no coração de Absalão. Enquanto Israel desfrutava de sua idade de ouro, uma tempestade se formava no horizonte, pronta para abalar os alicerces do reino. O palco estava montado para uma história de amor, traição, beleza e tragédia que ecoaria através dos séculos. Uma história que nos lembra que mesmo nos tempos de maior glória, o coração humano permanece um campo de batalha entre a virtude e a ambição desmedida. Davi, o rei ungido por Deus, era um homem de contrastes. Guerreiro valente e poeta sensível, líder poderoso e pecador arrependido. Suas muitas esposas e concubinas haviam lhe dado numerosos filhos, cada um carregando o peso e a promessa do sangue real. Entre esses filhos, Absalão se destacava como uma joia rara. Nascido de Maaca, princesa de Gesur, ele herdara a beleza exótica de sua mãe e o carisma magnético de seu pai. Desde jovem, Absalão atraía olhares por onde passava. Seus cabelos negros e brilhantes eram objeto de admiração em todo Israel, e seu porte fazia com que muitos o vissem como a personificação do que um príncipe deveria ser. Mas Absalão não era o primogênito. Antes dele vinham Aminon, o primeiro na linha de sucessão, nascido de Ainoã, e Quileabe, filho de Abigail. A presença desses irmãos mais velhos era uma sombra constante sobre as ambições de Absalão. As relações dentro da família real eram tensas e complicadas. As diferentes mães competiam por influência, cada uma buscando assegurar o futuro de seus filhos. Absalão observava tudo com olhos atentos, aprendendo as artes da política e da manipulação desde cedo. Sua irmã, Tamar, era conhecida por sua beleza deslumbrante, rivalizando com a do próprio Absalão. O amor do príncipe por sua irmã era profundo e protetor, um dos poucos laços genuínos em um ambiente repleto de interesses. À medida que Absalão crescia,
Sua popularidade entre o povo aumentava. Seu charme natural e sua aparência impressionante faziam dele o favorito de muitos em Israel. Ele sabia como cativar as multidões, como fazer cada pessoa se sentir especial em sua presença. Davi, observando o filho de longe, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Via em Absalão muito de si mesmo, a capacidade de liderar, o carisma, a ambição, mas também percebia uma dureza, uma sede de poder que o preocupava. As profecias de Natã ecoavam nos ouvidos do rei. A espada que não se apartaria de sua casa. Seria Absalão o cumprimento dessa maldição? Ou seria ele o herdeiro que Israel precisava? Enquanto isso, nos corredores do palácio e nas ruas de Jerusalém, os sussurros cresciam. Absalão, o belo príncipe, o filho amado do povo. Absalão, o ambicioso, o manipulador. Absalão, cuja beleza exterior escondia um coração cada vez mais sombrio. O estágio estava montado para uma tragédia de proporções bíblicas. Uma história de amor fraternal, traição, vingança e uma beleza que se tornaria tanto bênção quanto maldição. Mas a beleza de Absalão era uma faca de dois gumes. Por um lado, conquistava o amor do povo. Velhos e jovens, ricos e pobres, todos se sentiam atraídos por ele. Quando falava, as pessoas escutavam. Quando pedia, recebiam. Era como se sua beleza exterior fosse um reflexo da glória de Deus, um sinal visível de sua bênção sobre a casa de Davi. Por outro lado, sua aparência alimentava seu orgulho, inflando sua já considerável ambição. Absalão começou a se ver não apenas como um príncipe, mas como o único digno de suceder Davi. Afinal, não era ele a personificação da realeza? Não merecia ele governar um povo tão belo quanto ele próprio? Nas sombras do palácio, a beleza de Absalão gerava inveja e ressentimento. Seus irmãos, especialmente Aminon, o primogênito, viam nele uma ameaça. Os conselheiros mais velhos de Davi desconfiavam de um príncipe que parecia mais preocupado com sua aparência do que com assuntos de Estado. À medida que os anos passavam, a beleza de Absalão se tornou lendária em todo Israel e além. Embaixadores estrangeiros voltavam às suas terras com histórias do príncipe, cuja beleza rivalizava com a dos deuses. Jovens donzelas sonhavam em se casar com ele. Jovens guerreiros almejavam ser como ele. Mas por trás da fachada deslumbrante, uma escuridão crescia no coração de Absalão. Sua beleza, que deveria ter sido um dom, tornou-se uma prisão dourada. Ele ansiava ser reconhecido por mais do que sua aparência, mas ao mesmo tempo, temia perder o poder que ela lhe conferia. Uma dia Absalão fez um juramento silencioso. Ele provaria seu valor. Ele mostraria a todos que era mais do que um rosto bonito. Ele se tornaria rei, custasse o que custasse. Mal sabia ele que esse juramento seria o primeiro passo em uma jornada que o levaria à glória e à ruína. Uma jornada que provaria que a verdadeira beleza vem de dentro e que até o mais belo dos homens pode cair na mais profunda escuridão. Tudo começou com Aminon, o primogênito do rei, herdeiro aparente do trono. Aminon era um homem consumido por desejos obscuros. Seus olhos haviam se voltado para sua meia-irmã, Tamar, a bela irmã de Absalão. A paixão proibida o corroía por dentro, transformando-o em uma sombra do príncipe que deveria ser. Num dia fatídico, Amnon, cego por sua luxúria, cometeu o impensável. Aproveitando-se da inocência e bondade de Tamar, ele a atraiu para seus aposentos e a violentou brutalmente. O grito de desespero de Tamar ecoou pelo palácio, mas ninguém veio em seu socorro. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Absalão, algo mudou dentro dele. O amor que sentia por sua irmã se transformou em uma fúria gelada. Seus olhos, sempre tão cheios de charme e vivacidade, agora brilhavam com um propósito sombrio. Ele consolou Tamar, prometendo-lhe vingança, mas suas palavras eram frias, calculadas. Por 2 longos anos, Absalão esperou. Observava Aminon, estudava seus hábitos, esperava o momento perfeito. O rei Davi, dilacerado entre o amor por seus filhos e o horror do que havia acontecido, paralisou-se na indecisão, incapaz de punir Aminon adequadamente. Finalmente, durante uma festa de tosquia de ovelhas, Absalão pôs seu plano em ação. Convidou todos os filhos do rei, incluindo Aminon. O vinho fluía livremente, as risadas ecoavam no ar, e então, num piscar de olhos, tudo mudou. Ao sinal de Absalão, seus servos se lançaram sobre Aminon. O som de espadas sendo desembainhadas cortou o ar festivo. Gritos de terror substituíram as canções de alegria. Em questão de momentos, Aminon jazia morto, seu sangue manchando o chão da festa. O caos se instaurou. Os outros príncipes fugiram em pânico, temendo por suas próprias vidas. Absalão,
montou em sua mula e partiu para o exílio em Gesur, terra de seu avô materno. A notícia atingiu Davi como um golpe físico. Seu primogênito estava morto, assassinado por outro de seus filhos. A profecia de Natã começava a se cumprir de maneira terrível. A espada realmente não se apartaria de sua casa. Para Absalão, o assassinato de Aminon foi mais que uma vingança. Foi sua primeira jogada no perigoso jogo pelo trono de Israel. Ele havia eliminado o principal obstáculo em seu caminho para a coroa, mas ao fazê-lo, cruzaram uma linha da qual não haveria retorno. Enquanto cavalgava para longe de Jerusalém, os longos cabelos negros de Absalão voando ao vento, ele sabia que nada mais seria como antes. Sua beleza, que antes era admirada por todos, agora seria lembrada com medo e desconfiança. Ele havia trocado o amor do povo pela satisfação da vingança. Mas Absalão não se arrependia. Em sua mente, isso era apenas o começo. Ele retornaria, e quando o fizesse, não seria mais apenas o belo príncipe de Israel. Ele voltaria para reclamar o que acreditava ser seu por direito, o trono de seu pai. Veremos como Absalão, mesmo no exílio, começou a tecer as teias de sua ambição, preparando-se para um retorno que abalaria Israel até suas fundações. 3 anos haviam se passado desde o fatídico dia em que o belo príncipe fugira após assassinar seu irmão Aminon. 3 anos de exílio em Gesur, onde Absalão cultivara sua ambição e seu ressentimento. Seu retorno não foi triunfal, mas silencioso. Davi, ainda dilacerado entre o amor pelo filho e a dor pela perda de Aminon, permitiu que Absalão voltasse, mas recusou-se a vê-lo. Por 2 anos, Absalão viveu em Jerusalém sem poder entrar na presença do rei. Mas Absalão não estava ocioso. Paciente, ele começou a tecer sua teia de conspiração. Todas as manhãs, Absalão se postava junto ao portão da cidade. Ali, interceptava as pessoas que vinham buscar justiça do rei. Com palavras doces e gestos gentis, ele ouvia suas queixas, oferecia conselhos, prometia ajuda. Ah, se eu fosse juiz nesta terra, dizia ele, seus olhos brilhando com falsa modéstia, faria justiça a todos. Pouco a pouco, Absalão foi conquistando os corações do povo. Sua beleza os atraía, sua simpatia os cativava, suas promessas os seduziam. Enquanto isso, nos bastidores, ele cultivava alianças com nobres descontentes, sacerdotes ambiciosos, guerreiros sedentos por glória. 4 anos se passaram assim. 4 anos de sorrisos calculados, de abraços traiçoeiros, de promessas vazias. Finalmente, julgando que o momento era propício, Absalão pediu permissão ao rei para ir a Hebrom, alegando que precisava cumprir um voto feito a Deus. Davi, cego pelo amor e pelo desejo de reconciliação, concordou. Em Hebrom, a antiga capital antes de Jerusalém, Absalão deu o passo final. Enviou mensageiros por todo Israel anunciando: assim que ouvirem o som da trombeta, proclamem: Absalão é rei em Hebrom. O plano, meticulosamente preparado ao longo de anos, foi posto em ação. A rebelião explodiu como um incêndio em campo seco. De todas as partes de Israel, homens corriam para se juntar a Absalão. Sua beleza, seu carisma, suas promessas de um reino mais justo e próspero atraíam multidões. Em Jerusalém, a notícia caiu como um raio sobre Davi. Seu filho mais amado, o belo Absalão, havia se voltado contra ele. A profecia de Natã se cumpria de maneira ainda mais terrível do que ele poderia ter imaginado. Enquanto Davi se preparava para fugir de Jerusalém, Absalão marchava à frente de seu exército rebelde. Seus longos cabelos negros ondulavam ao vento, sua beleza agora uma máscara para a ambição desenfreada que o consumia. A guerra civil estava prestes a dilacerar Israel. Pai contra filho, beleza contra sabedoria, ambição contra lealdade. O palco estava montado para uma batalha que decidiria não apenas o destino de um reino, mas também revelaria o verdadeiro caráter daquele que um dia foi conhecido como o homem mais belo de Israel. Davi, o velho guerreiro, o rei ungido por Deus, estava dilacerado. Seu coração de pai ansiava pela reconciliação, mas seu dever de rei exigia que enfrentasse a ameaça à unidade de Israel. Com lágrimas nos olhos, ele deu suas últimas instruções aos comandantes. Tenham cuidado com o jovem Absalão. Absalão, montado em sua mula, seus longos cabelos negros esvoaçando ao vento, exalava confiança. Sua beleza, que por tanto tempo fora sua maior arma, agora o enchia de um orgulho perigoso. Ele se via não apenas como um príncipe rebelde, mas como o salvador de Israel, destinado a trazer uma nova era de glória ao reino. O som de trombetas rasgou o ar, e a batalha começou.
O choque de espadas, o grito dos guerreiros e o troar dos cascos dos cavalos encheram a floresta. A terra tremeu sob o peso do conflito, árvores tornando-se testemunhas silenciosas de uma guerra fratricida. Enquanto a batalha se desenrolava, Absalão cavalgava através do caos, sua presença inspirando seus seguidores. Sua beleza, mesmo em meio à sujeira e ao sangue da guerra, parecia sobrenatural. Soldados inimigos hesitavam por um momento antes de atacá-lo, como se ferir tanta beleza fosse um sacrilégio. Mas a experiência e a estratégia de Davi começaram a prevalecer. Seus veteranos, endurecidos por anos de batalhas, superavam os jovens e impetuosos seguidores de Absalão. Pouco a pouco, as forças rebeldes foram sendo empurradas de volta para o coração da floresta. Foi então que o destino, ou talvez a providência divina, interveio. Absalão, em sua fuga desesperada, passou sob um grande carvalho. Seus famosos cabelos, sua coroa de glória, enredaram-se nos galhos baixos da árvore. A mula continuou galopando, deixando Absalão suspenso entre o céu e a terra, preso pelos próprios cabelos que tanto orgulho lhe davam. Ali, indefeso, o belo príncipe foi encontrado por Joabe, o implacável general de Davi. Ignorando as ordens do rei para poupar Absalão, Joabe viu a oportunidade de acabar com a rebelião de uma vez por todas. Com 3 dardos, ele atravessou o coração de Absalão. A notícia da morte de Absalão espalhou-se rapidamente. A rebelião, privada de seu carismático líder, desmoronou. A vitória pertencia a Davi, mas era uma vitória amarga. Quando Davi soube da morte de seu filho, seu lamento ecoou por todo o acampamento. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ó Absalão, meu filho, meu filho. O corpo de Absalão foi lançado em uma grande cova na floresta e sobre ele foi erguido um enorme montão de pedras. Um monumento silencioso à tragédia de um homem cuja beleza exterior escondia um coração corrompido pela ambição. Assim terminou a vida de Absalão, o homem mais belo de Israel. Sua beleza, que poderia ter sido uma bênção, tornou-se sua maldição. Sua ambição, que poderia tê-lo levado à grandeza, causou sua ruína. Davi, o grande rei guerreiro, entrou em sua capital como um homem quebrantado. Seu rosto, outrora radiante de vigor, agora estava marcado pelo peso da dor e do arrependimento. Ele caminhava devagar, como se cada passo o aproximasse mais da realidade que ele se recusava a aceitar. Seu filho amado, Absalão, estava morto. Nos dias que se seguiram, o luto do rei se tornou o luto de toda a nação. O palácio, antes cheio de música e risos, agora ecoava apenas com soluços abafados e sussurros tensos. Os servos se moviam como sombras, temendo perturbar a dor de seu senhor. Enquanto isso, nas ruas e praças de Jerusalém, o povo de Israel tentava processar os eventos recentes. Muitos que haviam sido seduzidos pela beleza e carisma de Absalão, agora se sentiam envergonhados e culpados. Eles haviam sido cegados pelo brilho exterior, ignorando a escuridão que se escondia por trás daquela fachada deslumbrante. Em cada canto da cidade, em cada lar, as pessoas refletiam sobre o preço da rebelião. Famílias haviam sido divididas, amizades destruídas, vidas perdidas, tudo por causa da ambição desmedida de um homem que colocou seus desejos acima do bem-estar de seu povo. No 3º dia após seu retorno, Davi finalmente emergiu de seus aposentos. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas havia uma nova determinação em seu olhar. Ele reuniu seus conselheiros e começou a tarefa árdua de reconstruir um reino dilacerado pela guerra civil. O primeiro ato de Davi foi proclamar um período de luto nacional. Por 30 dias, todo Israel choraria não apenas a perda de Absalão, mas também a perda da inocência de uma nação que havia se voltado contra seu rei ungido. Durante esse tempo, Davi compôs alguns de seus salmos mais comoventes. Palavras de dor, arrependimento e, finalmente, esperança fluíram de sua pena. Em um desses salmos ele escreveu: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. À medida que os dias passavam, uma lição dolorosa começou a se cristalizar na mente do povo de Israel. Eles haviam aprendido da maneira mais difícil que a verdadeira beleza não está na aparência exterior, mas no caráter interior. Que o verdadeiro poder não vem da força física ou do carisma, mas da sabedoria e do temor a Deus. Em todo Israel, pais começaram a ensinar seus filhos sobre os perigos do orgulho e da ambição desenfreada. A história de Absalão se tornou uma parábola, um aviso sobre como até o mais belo e promissor dos homens pode cair quando se afasta dos caminhos de Deus. Enquanto isso, na floresta de Efraim, o montículo de pedras sobre o corpo de Absalão permanecia como um lembrete silencioso.
Viajantes que passavam pelo local muitas vezes paravam para refletir sobre o destino do príncipe, cuja beleza havia encantado uma nação, apenas para levá-la à beira da destruição. O tempo, dizem, é o grande curador. Mas para o rei Davi e para o povo de Israel, as cicatrizes deixadas pela rebelião de Absalão permaneceram profundas e dolorosas. Anos se passaram, e a história do belo príncipe que quase destruiu um reino tornou-se uma lenda, contada e recontada em todo Israel. Davi, envelhecido pelos anos e pelas provações, dedicou-se a garantir que as lições aprendidas com a tragédia de Absalão não fossem esquecidas. Ele chamou seu filho Salomão, o herdeiro escolhido para o trono, e compartilhou com ele a sabedoria duramente conquistada. Meu filho, disse Davi, sua voz trêmula de emoção, lembre-se sempre que a verdadeira beleza de um rei não está em sua aparência, mas em seu coração. Absalão era belo por fora, mas sua alma estava cheia de ambição e orgulho. Não cometa o mesmo erro. Salomão, jovem e ávido por conhecimento, bebeu cada palavra de seu pai. Ele entendeu que sua tarefa não seria apenas governar Israel, mas também curar as feridas deixadas pela rebelião de seu irmão. Pense por um momento. Quantas vezes em nossa sociedade moderna vemos pessoas sendo elevadas a posições de poder e influência, principalmente por causa de sua aparência ou carisma? Celebridades, influenciadores, até mesmo líderes políticos, muitas vezes são escolhidos mais por sua imagem do que por seu caráter ou sabedoria. Mas a história de Absalão nos ensina que essa beleza superficial é efêmera e potencialmente perigosa, quando não acompanhada de virtude interior. Assim como os longos cabelos de Absalão, que eram sua glória, tornaram-se o instrumento de sua queda, nossa obsessão moderna com a imagem pode se tornar nossa própria armadilha. Que possamos, como o salmista escreveu, buscar a beleza do Senhor, e não apenas a beleza deste mundo. Pois é essa beleza, a beleza do caráter, da sabedoria e do amor, que verdadeiramente transcende o tempo. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. E se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe um like. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens importantes.